Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, com saúde e em paz. Nós vamos iniciar mais esse estudo da doutrina espírita com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita, Pai, tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Nós estamos dando continuidade nesse estudo ao livro A Gênese, um dos livros da codificação espírita, e nós lemos até o último episódio no item 30, vamos iniciar agora o item 31 do capítulo 1, que trata da importância da doutrina espírita nesse estudo sobre a Gênese. Sigamos. Pelas relações que o homem pode agora estabelecer com aqueles que deixaram a terra, ele tem não somente a prova material da existência e da individualidade da alma, mas compreende a solidariedade que liga os vivos aos mortos deste mundo e os deste mundo com os dos outros mundos. Conhece a situação deles no mundo dos espíritos, segue-os em suas migrações, é testemunha de suas alegrias e de suas penas, sabe porque são felizes ou infelizes, e a sorte que aguarda ele próprio, conforme o bem ou o mal que fez. Essas relações iniciam o homem na vida futura, que ele pode observar em todas as suas fases, em todas as suas peripécias. O futuro não é mais uma vaga esperança, é um fato positivo, uma certeza matemática. Então, a morte nada mais tem de apavorante, pois é para ele a libertação, a porta da verdadeira vida. Então, a doutrina espírita, com as revelações e com a ciência que ela emprega nesses novos conhecimentos, esclarece para o homem que assim deseja ser esclarecido a forma como viveremos após a morte, no que acontece depois do que nós consideramos como morte. Desfaz-se assim essa ideia de nada ou de um sofrimento eterno ou de uma situação que não tem mais volta, de um julgamento e de uma sentença que a partir da morte se torna eterna. Antes, essa comunicação com o que acontecia além das portas da morte, ela não estava tão bem decifrada e tão bem organizada. Então, alguns poucos tentavam, sem trocar ideias, sem aprimorar conhecimentos, sem aprofundar investigações, manter essa comunicação com o além-túmulo. Com a codificação da doutrina espírita, um descortinar de dúvidas acontece e nós passamos a ter uma noção mais precisa, detalhada e documentada de diversas experiências que formam um todo de conhecimento.
Então, o que, que a gente observa? A gente observa que a doutrina espírita traz um, um novo, como se fosse como se o além-morte fosse uma fronteira, vamos colocar assim, e essa fronteira foi transposta por outras pessoas antes de nós. Da mesma forma que você ultrapassa a fronteira de um país sem conhecer como é que é a vida nesse país do outro lado da fronteira, a morte sendo uma fronteira, aqueles que ultrapassavam essa fronteira, a gente ficava sem saber o que estava acontecendo com eles. A partir do estudo da doutrina espírita e a partir da codificação de Kardec, a gente passa a saber o que acontece. Então, nós temos notícias detalhadas das pessoas que ultrapassaram a fronteira da morte e que agora estão morando nesse país que a gente chama de plano espiritual, aonde as leis e as regras nesse país nos chegam de como as pessoas que fizeram isso ou aquilo enquanto estavam encarnadas estão se relacionando com essa nova realidade que é após a fronteira da morte. E esse mundo que era desconhecido e, consequentemente, porque a gente não tinha conhecimento, a gente tinha medo desse mundo, passa a ser um mundo conhecido e, consequentemente, a gente tira o peso do temor da morte. Não tira de nós a responsabilidade sobre aquilo que estamos fazendo durante a vida, porque agora sabemos que cada ato, cada ação, cada movimento que fazemos traz consequências e essas consequências continuam depois da fronteira da morte. Então, nesse sentido, a doutrina espírita descortinou, tirou o véu do desconhecido e nos colocou agora na condição de sabermos o que acontece depois da morte, seja neste planeta ou com as pessoas que aqui encarnam no planeta Terra e aqui desencarnam, seja nos outros planetas e nos outros sistemas solares e outras galáxias, universo afora, porque as leis divinas elas se aplicam a toda a sua criação e a todos os universos criados. Então a gente tem agora uma noção clara e precisa do que vai acontecer conosco no após-morte. Basta que estudemos o conteúdo da doutrina espírita. Sigamos na leitura. Pelo estudo da situação dos espíritos, o homem sabe que a felicidade e a desdita na vida espiritual são inerentes ao grau de perfeição e de imperfeição que cada qual sofre as consequências diretas e naturais de suas faltas, ou, por outra, que é punido naquilo em que pecou, que essas consequências duram tanto quanto a causa que as produziu, que, por conseguinte, o culpado sofreria eternamente se persistisse no mal, mas que o sofrimento cessa com o arrependimento e a reparação. Ora, como depende de cada um o seu aperfeiçoamento, todos podem, em virtude do livre-arbítrio, prolongar ou abreviar seus sofrimentos, como o doente sofre pelos seus excessos enquanto não lhes põe termo. Então, da mesma forma que a gente aqui, por exemplo, sofre as consequências das doenças causadas pelos nossos excessos, seja o excesso da comida, o excesso da bebida, o tabagismo, o excesso de tomar medicamentos em excesso, seja qual for o excesso que a gente tenha, esse excesso ele provoca mal-estar, ele provoca sofrimento, ele provoca dor na forma de doenças que a gente acaba por desenvolver. Dito isso,
procura-se um médico e esse médico nos orienta de que nós devemos parar de fumar, parar de beber, comer de forma equilibrada e fazer um regime para perder o excesso de peso, ou comer de forma equilibrada e fazer um regime para ganhar peso, porque estamos com o peso abaixo do peso saudável, e assim sucessivamente. Então a gente vai se orientado nos nossos deslizes psicológicos, e a partir dessa orientação, as decisões que tomamos e as ações que passamos a imprimir, elas vão definir se a gente vai continuar no sofrimento da dor ou da doença ou coisa parecida, ou se nós vamos reverter essa situação para uma condição saudável e mais feliz. Dessa mesma maneira, e esse exemplo aqui é só um dos exemplos, só uma possibilidade de exemplo, mas dessa mesma maneira a questão de como seremos depois de ultrapassarmos a fronteira da morte. Nós fomos criados por Deus por amor e para amar. Todas as regras de convívio social estão baseadas no respeito mútuo, na tolerância mútua, na compreensão do livre-arbítrio de cada um, nas situações diversas em que a gente precisa respeitar o direito que o outro tem também de viver, né? A gente não pode tomar posse daquilo que não é nosso, ultrapassar as linhas de convívio, ou seja, seguir o ensinamento de Jesus, que é não fazer ao outro aquilo que não gostaríamos que o outro fizesse conosco. Essa é uma linha básica de relacionamento na civilização e de relacionamento com a justiça divina. Toda vez que ultrapassamos essa linha básica, ou seja, fazemos ao outro algo que não gostaríamos que o outro fizesse conosco, isso traz para a nossa vida consequências. Da mesma maneira que toda vez que nos mantemos dentro dessa linha, né? Ou seja, fazemos ao outro somente aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse, isso também traz consequências. Essas consequências são mais ou menos felizes, mais ou menos ditosas ou desditosas, né? Mais ou menos sofridas, de acordo com estamos dentro das leis divinas ou estamos fora das leis divinas. Quanto mais insistimos em nos manter fora das leis divinas, mais prolonga-se os nossos sofrimentos, mais prolonga-se o nosso estado infeliz, mais prolonga-se essa sensação de que as coisas não vão bem para nós. Quanto mais nos aproximamos das leis divinas, quanto mais nos mantemos dentro dessas leis, quanto mais nos relacionamos com as pessoas da forma como Cristo nos ensinou, mais a gente se sente feliz, mais a gente se sente bendito, mais a gente se sente em harmonia, mais tranquila é a nossa consciência. E os sofrimentos, eles duram enquanto a gente não se arrepende, enquanto a gente não se realinha com a justiça divina, enquanto a gente não repara os erros que cometemos, né? Enquanto a gente insiste em se manter feito crianças birrentas, né? Feito pessoas irracionais num ambiente em que só vale a nossa opinião, em que a gente mesmo compreendendo que estamos errados, tentamos manter esse comportamento errado. E é essa o grande ensinamento, é esse o grande processo que a gente precisa compreender, né? O Espiritismo veio e nos mostra o que acontece conosco no pós-morte, né? O que acontece depois da morte. E deixa claro que isso é fruto daquilo que a gente está fazendo hoje, agora, enquanto ainda estamos encarnados, enquanto ainda temos um corpo físico.
Então, a gente pode também saber que quanto mais bem a gente faz enquanto está encarnado, melhor será a nossa situação no plano espiritual. E esse desvendar desse mistério traz as respostas que tanto procurávamos. Por que eu devo ser bom? Por que eu devo praticar o bem? Por que eu devo tolerar os outros? Por que eu não devo me vingar dos outros? Todas essas questões que a gente ficava em busca de uma solução passam a ter uma razão lógica e clara, uma justiça ampla e que atinja tudo e a todos na justiça divina, e com isso vamos dizer assim, os motivos para se praticar o bem passam a ter muito mais força e convicção do que tinham antes. Então, sigamos na leitura. Se a razão repele como incompatível com a bondade de Deus a ideia das penas irremissíveis é que você vai cumprir pena por toda a eternidade, você nunca vai parar de cumprir pena, né? A ideia das penas irremissíveis, perpétuas e absolutas, muitas vezes infligidas por uma única falta, a dos suplícios do inferno que não podem ser minorados nem sequer pelo arrependimento mais ardente e mais sincero, a mesma razão se inclina diante dessa justiça distributiva e imparcial que leva tudo em conta, que nunca fecha a porta ao arrependimento e estende constantemente a mão ao náufrago, em vez de o empurrar para o abismo. A pluralidade das existências, cujo princípio o Cristo estabeleceu no Evangelho, sem todavia defini-lo como a muitos outros, é uma das mais importantes leis reveladas pelo Espiritismo, pois que lhe demonstra a realidade e a necessidade para o progresso. Com esta lei, o homem explica todas as aparentes anomalias da vida humana, as diferenças de posição social, as mortes prematuras que, sem a reencarnação, tornariam inúteis à alma as existências breves, a desigualdade de aptidões intelectuais e morais, pela ancianidade do espírito que mais ou menos aprendeu e progrediu, e traz, nascendo, o que adquiriu em suas existências anteriores. Com a doutrina da criação da alma no instante do nascimento, vem-se a cair no sistema das criações privilegiadas. Os homens são estranhos uns aos outros, nada os liga. Os laços de família são puramente carnais, não são de nenhum modo solidários como um passado em que não existiam. Com a doutrina do nada após a morte, todas as relações cessam com a vida. Os seres humanos não são solidários no futuro. Pela reencarnação, são solidários no passado e no futuro. E, como as suas relações se perpetuam, tanto no mundo espiritual como no corporal, a fraternidade tem por base as próprias leis da natureza. O bem tem um objetivo e o mal consequências inevitáveis. Com a reencarnação, desaparecem os preconceitos de raça e de castas, pois o mesmo espírito pode tornar a nascer rico ou pobre, grande senhor ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. De todos os argumentos invocados contra a injustiça da servidão e da escravidão, contra a sujeição da mulher à lei do mais forte, nenhum há que prime em lógica ao fato material da reencarnação. Se, pois, a reencarnação funda numa lei da natureza, o princípio da fraternidade universal também funda na mesma lei os da igualdade dos direitos sociais e, por conseguinte, o da liberdade. Tirai ao homem o espírito livre e independente,
sobrevivente à matéria, e fareis dele uma simples máquina organizada, sem finalidade nem responsabilidade, sem outro freio além da lei civil e própria a ser explorada como um animal inteligente. Nada esperando depois da morte, nada obsta, quer dizer, nada impede, nada obsta a que aumente os gozos do presente. Se sofre, só tem a perspectiva do desespero e o nada como refúgio. Com a certeza do futuro, com o de encontrar de novo aqueles a quem amou e com o temor de tornar a ver aqueles a quem ofendeu, todas as suas ideias mudam. O Espiritismo, ainda que só tirasse o homem da dúvida relativamente à vida futura, teria feito mais pelo seu aperfeiçoamento moral do que todas as leis disciplinares, que o detêm algumas vezes, mas que não o transformam. Sem a pré-existência da alma, a doutrina do pecado original não seria somente inconciliável com a justiça de Deus, que tornaria todos os homens responsáveis pela falta de um só, seria também um contrassenso, e tanto menos justificável quanto, segundo essa doutrina, a alma não existia na época que se pretende fazer que a sua responsabilidade remonta. Com a pré-existência, o homem traz, ao renascer, o germen das suas imperfeições, dos defeitos de que se não corrigiu e que se traduzem pelos instintos naturais e pelos pendores para tal ou tal vício. É esse o seu verdadeiro pecado original, cujas consequências naturalmente sofre, mas com a diferença capital de que sofre a pena das suas próprias faltas e não das faltas de outrem, e com a outra diferença, ao mesmo tempo consoladora, animadora e soberanamente equitativa, de que cada existência lhe oferece os meios para se redimir pela reparação e de progredir, quer despojando-se de alguma imperfeição, quer adquirindo novos conhecimentos, e assim até que, suficientemente purificado, não necessite mais da vida corporal e possa viver exclusivamente a vida espiritual. Eterna e bem-aventurada. Pela mesma razão, aquele que progrediu moralmente traz ao renascer qualidades naturais, como o que progrediu intelectualmente traz ideias inatas. Identificado com o bem, pratica-o sem esforço, sem cálculo e, por assim dizer, sem pensar. Aquele que é obrigado a combater as suas más tendências vive ainda em luta. O primeiro já venceu, o segundo procura vencer. Existe, pois, a virtude original, como existe o saber original e o pecado, ou antes, o vício original. Então, nesses itens finais aqui que eu li, que fazem um breve resumo das consequências de se saber dessa vida e de como é essa vida após a fronteira da morte. Todas as imperfeições da sociedade, sejam elas de distribuição de oportunidades e riquezas, sejam elas de diferenças da intelectualidade, sejam elas de diferença do estado moral de cada um, uns mais primitivos, brutos e irracionais, outros mais inteligentes, sofisticados e sutis. Todas essas imperfeições que parecem para nós desequilíbrios, elas deixam de ter esse aspecto eterno e deixam de ter essa condição de que a pessoa ficará dessa maneira que nós a conhecemos eternamente. Todos somos perfectíveis, todos temos condição de construir em nós um comportamento e um entendimento do ser humano, assim como Cristo nos demonstrou. E por isso o Cristo disse que éramos todos deuses, e que tudo o que ele fez nós poderíamos fazer.
O que ocorre é que nós não vamos fazer isso mais como tínhamos entendido em um único espaço de tempo entre o nascimento e a morte. A ideia de reencarnações sucessivas, a certeza dessas reencarnações sucessivas, nos dão a eternidade para construir esse desenvolvimento e atingir essa perfeição relativa que nos cabe, tanto quanto indivíduos, quanto enquanto sociedade, enquanto civilização, né? Essas diferenças que tanto nos machucam, a fome, o frio, a morte por negligência, porque a gente não cuidou um do outro, todas essas imperfeições, sejam elas da civilização e da sociedade, sejam elas do indivíduo, elas são passíveis de correção, são passíveis de modificação. Todas as nossas agressões ao meio ambiente, todos os rios que poluímos, as florestas que destruímos, tudo o que fizemos pode ser reorganizado, pode ser reconstruído, pode ser reparado, e podemos estar em encarnações futuras com todos esses problemas resolvidos por nós mesmos, não por outros, por nós mesmos. Então, nós não somos herdeiros de um pecado que não cometemos, né? Quando ele fala do pecado original, de você ser herdeiro, por exemplo, de Adão e Eva, ou coisa parecida, e por conta disso você está pagando por esse pecado original, o Espiritismo explica que, apesar dessa sensação original de ter existido essa origem, mas nós somos responsáveis pelos nossos próprios pecados, pelas nossas próprias dificuldades, pelos nossos próprios erros. E é esse pecado original que é nosso, daquilo que a gente fez em encarnações anteriores, é que nós temos a lembrança, e por isso nos sentimos culpados, não pelo pecado de um Adão, mas pelo pecado de nós mesmos, por aquilo que nós fizemos. E, consequentemente, aquilo que trazemos de desenvolvimento, as nossas inteligências, as nossas aptidões, as nossas capacidades, sejam para o bem ou para o mal, são resultado de uma vida anterior e de centenas de vidas anteriores. Nós somos o resultado de nós mesmos. Tudo faz sentido, tudo está em equilíbrio com a justiça, tudo é perfeição na criação de Deus e na justiça divina. E isso fica muito mais claro quando a gente compreende as vidas sucessivas e as reencarnações sucessivas ao longo da eternidade. Eu me despeço de vocês com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos de todo o mal, que assim seja.